Amém. 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 Aleluia. Amém. Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Que bom que você está aqui. Que o Senhor te abençoe nessa noite, nesse culto. Que tudo aquilo que você veio para receber da parte do Senhor, que você receba em nome de Jesus. Vamos agora fechar os nossos olhos. E vamos entregar agora o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos a Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, por mais um pouquinho, nós ainda oramos ao Senhor nessa hora. Ó Pai, entregamos agora o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos acelerados. Ó Deus, os nossos conflitos, os nossos afazeres, tudo, Senhor. Tudo que nós deixamos ali atrás, por trás daquela porta que entramos, ó Pai, nós queremos agora entregar ao Senhor, para que o Senhor tome o governo, ó Deus, das nossas vidas. Senhor, que o nosso coração e a nossa mente esteja inteira, completamente em paz, para entender e para vislumbrar aquilo que o Senhor quer dizer a toda a Tua igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, aumenta a Tua presença nesse lugar. Envia, Deus, anjos e anjos e anjos, ó Pai, para estar aqui, ó Deus, nesse lugar nos guardando, Senhor, nos livrando de toda a perseguição do nosso inimigo, ó Deus. Senhor Jesus, nós Te adoramos nessa noite. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui no melhor lugar que poderíamos estar, na presença da melhor pessoa que poderia existir, que é o Senhor, Deus. Santo é o Senhor, digno de toda adoração, de toda glória, de todo louvor. Seja exaltado, ó Deus, para sempre. Seja exaltado através da nossa vida, dos nossos lábios, do nosso coração, Senhor. Nós entronizamos o Teu nome nesse lugar, ó Deus. E que venha, Senhor, a Tua presença aqui, a falar mais altos nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus hoje é uma palavra um pouco diferente, né? Porque quando nós viemos ao culto, a gente vem para receber uma palavra muito pessoal, né? Mas hoje a palavra que Deus tem para nós é uma palavra, de certa forma, coletiva, né? E eu quero que você abra agora a palavra em Atos 3. Atos 3. Parece que está outro. Parece que está outro. Atos 3, capítulo 3, versículo 1. E diz o seguinte: certo dia, às 3 horas da tarde, a hora das orações, quando Pedro e João estavam subindo ao templo, um aleijado de nascença estava sendo levado para lá. Todo dia, algumas pessoas costumavam colocá-lo junto ao portão chamado Formosa, para que ele pudesse pedir esmolas aos que se dirigiam ao pátio do templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhes dinheiro. Eles olharam bem para ele e Pedro disse: olhe para nós. O aleijado olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa deles. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Em nome do Messias, Jesus de Nazaré, ande. Segurando-o pela mão direita, Pedro o ajudou a levantar-se. Instantaneamente, seus pés e tornozelos se fortaleceram. Ele, de um salto, pôs-se em pé por um momento e começou a andar. A seguir, o homem entrou no templo com eles, andando, pulando e louvando a Deus. Todos o viram andando e louvando a Deus. Eles o reconheceram. Era o mesmo homem que anteriormente mendigava sentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e perplexos com o que lhe acontecera. Amém? Até aqui. Então, irmãos, hoje nós vamos entender essa passagem
não em uma visão pessoal. Aborda o pessoal, sim, mas não somente no interior, não somente focado em nós, mas uma visão coletiva, uma visão que a Igreja de Cristo deve ter. E o tema de hoje, o que Deus quer falar hoje, é sobre o avivamento da igreja primitiva, que é a igreja em Atos. E esta passagem que nós acabamos de ler aqui, em Atos 3, mostra que esta igreja, a igreja em Atos, composta pelos discípulos e outras pessoas que se chegaram a eles, operavam milagres em nome de Jesus, testemunhavam e anunciavam sobre Jesus. A igreja foi levantada na terra para dar ao mundo o que ele mais precisa, que é o próprio Jesus. E foi exatamente o que Pedro e João deram a este aleijado. E foi exatamente o que a igreja primitiva, a igreja relatada aqui em Atos, faziam. Eles apresentavam Jesus, aquilo que o mundo precisava, aquilo que aquelas pessoas ao redor deles precisavam. Pedro e João, nesta passagem, tipificam a igreja avivada, ou seja, a igreja que tem o Espírito de Deus. E você vai entender. Consideramos este avivamento da igreja primitiva por causa do derramamento do Espírito que houve sobre eles, que foi relatado em Atos 2. Todo mundo já conhece essa passagem em Pentecostes. Quando eles estavam celebrando uma festa chamada a festa de Shavuot, que é a festa da colheita. Eles estavam celebrando essa festa e ali reunidos todos juntos, eles repentinamente vieram do céu um som de vento muito forte e eles viram como línguas de fogo que repousaram sobre eles e todos eles começaram a falar em línguas estranhas e todos eles foram cheios do Espírito. Isso foi um avivamento que aconteceu ali naquela igreja. O Espírito Santo é quem vivifica a igreja. E analisando o Pentecoste e suas reuniões com o povo, eles oravam, eles cantavam, eles davam testemunhos daquilo que Deus havia feito nas suas vidas. Havia muito entusiasmo por parte deles e muitos se convertiam. Por meio do dom do Espírito Santo que estava sobre a igreja de Atos, milhares conheceram a Deus. Então, nós estamos entendendo um pouco as características dessa igreja avivada, relatada em Atos. E como ela era. E como que é essa igreja? Como que ela se portava, essa comunidade ali? Como que ela se portava? O que movia essa igreja? Nós vamos abrir em Atos 2, no versículo 42, que vai dizer claramente como eles eram, qual que era a base dessa comunidade ali. Eles se mantiveram fiéis ao ensino dos emissários, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitos milagres e sinais aconteciam por intermédio dos emissários. Todos os que confiavam em Jesus permaneciam unidos e possuíam tudo em comum. Na verdade, eles venderam suas propriedades e bem e distribuíram o dinheiro a cada um conforme a necessidade. De modo contínuo e fiel e com singeleza de propósito, eles se reuniam no pátio do templo todos os dias e partiam o pão em várias casas, compartilhando o seu alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo respeito de todas as pessoas. E dia após dia, o Senhor lhes acrescentava os que eram salvos. Lendo isso aqui, observe a entrega dessa igreja, a disponibilidade dessas pessoas aqui. A generosidade que essa igreja tinha, eles mantinham a comunhão, o partir do pão, a divisão daquilo que eles tinham. Isso mostra que eles eram generosos.
Às vezes a gente se para que a gente não está vendendo tudo e distribuindo. Presta atenção, as entrelinhas. Era uma igreja generosa. Era uma igreja aberta. Uma igreja disponível. Uma igreja que se entregava por completo. As pessoas eram tão generosas e entregues a Deus que compartilhavam o que tinham. E eram unidos com singeleza de propósito. O que é singeleza? Simplicidade. Num único e simples propósito. Anunciar Jesus Cristo. Já que eu recebi o Salvador e a minha vida foi mudada, nós vamos agora anunciar para outros que precisam disso também. Essa era a famosa igreja de Atos. E a gente vê que era coisa simples. Eles eram simples. Eram o portar de forma simples. Jesus veio nessa terra para nos ensinar e nos trazer um propósito de vida, que é estender o reino do céu na terra. Isso é claro para todos. Jesus veio remir essa ligação do céu com a terra, uma vez rompida pelo pecado do homem. O sacrifício de Jesus nos autorizou, entenda, o sacrifício de Jesus nos autorizou a trabalhar nesse propósito, de estender o reino de Deus. E isso está dito na sua palavra, quando ele diz que faríamos obras maiores do que ele. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele nos outorgou o seu legado de salvação. Ele nos habilitou, através do sacrifício dele, que nós poderíamos fazer aquilo que ele estava fazendo na terra e muito mais. Que era pregar, que era expandir o reino de Deus na terra. A descida do Espírito Santo, marcada aqui em Atos 2, trouxe esse evidente propósito citado por Jesus para dentro de nós. Esse propósito que fora revelado por Jesus para os seus seguidores, agora, através do dom do Espírito Santo, foi internalizado em nós. E sobre nós está a responsabilidade de expandir esse reino, assim como Jesus começou a fazer nessa terra. Entenderam? O propósito, o que Deus fez na cruz foi nos autorizar a continuar um legado dele. Mas a descida do Espírito Santo, marcada ali em Pentecostes, significa que essa liberação de Deus para pregar o reino, para evangelizar a todas as nações, está agora dentro de nós, está internalizado. Nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte disso. Não é Jesus sozinho. Ele nos chamou para fazer parte, entendeu? E é isso que você vai pegando. Nós vamos fazer parte disso. Para todos aqueles que receberam o Filho, lhes foi dada uma nova identidade. Emissários do reino de Deus. Igual aqui, ó. Igual esses que convertiam, igual Pedro, igual João. Todos que conheceram Jesus, nós somos emissários. Eu sou, você é emissário de Cristo. E o que eles fizeram foi justamente anunciar e testemunhar o Filho de Deus. E isso está escrito em João 14, 16, 17 e João 25, 26, onde Jesus anunciou que o Espírito Santo desceria sobre eles quando ele fosse aos céus, quando ele morresse, ressuscitasse. Ele deixaria o Espírito Santo sobre nós. E fala na palavra que o Espírito de Deus estaria sempre conosco. E nos ensinaria e nos lembraria de tudo que Deus ensinou. Olha que interessante. Somente internalizando o Espírito de Deus em nós, nós temos essa capacitação do Espírito para falar de Jesus Cristo, para anunciar o reino de Deus, para expandir o reino de Deus às pessoas. Olha a obra do Espírito Santo junto com o Senhor Jesus. Sendo assim, em Pentecostes houve uma capacitação liberada do Espírito de Deus, que foi liberada do Espírito de Deus para cumprirem os seus chamados como emissário do reino de Deus.
precisava dessa capacitação espiritual do próprio Espírito de Deus, internalizando tudo que Jesus ensinou a eles, tudo que eles conviveram com Jesus ali, ó. Precisava de tudo aquilo ser internalizado com o Espírito de Deus, com o dom do Espírito de Deus sobre eles, para que eles pudessem ir e anunciar o Filho de Deus. A Igreja de Cristo não fala sobre nós mesmos, mas sobre o próximo. A igreja de Atos era voltada para fora e não para dentro, entendeu? E isso fazia muita diferença. Por isso fazia diferença. Por isso essa igreja é famosa, porque ela era voltada para fora. Tudo que se retém, tudo que represa, apodrece. E às vezes a gente quer Jesus Cristo, a gente quer condensar Jesus Cristo aqui dentro. Sendo que Jesus Cristo quer que nós abrimos as portas para que Ele vá para fora, para que Ele seja conhecido. E de que forma que eu falo isso? Nas nossas próprias ações. Muitas vezes nós viemos ao culto para nós, para mim. Porque eu preciso de resolver um problema. Porque eu preciso disso. Porque eu preciso disso. E eu não estou dizendo que isso está errado. Nós somos adultos e maduros, inteligentes, para entender isso. Não está errado as pessoas virem buscar para si cura, para sua família, para o seu coração. Não está errado. Mas só isso? Porque aqui diz que quando a gente conhece o Filho de Deus, nós somos ungidos como emissários dele. Então eu recebo a minha cura, eu recebo salvação, eu recebo restauração, mas eu vou fazer algo, eu não vou parar aqui. E ficar parada na minha salvação, na minha cura, na minha libertação, aqui eu. A igreja de Cristo, ela é eterna, como Jesus Cristo é eterno. Ela não tem limites. E isso deve ser o nosso foco, como da igreja de Atos. Olhar para fora. E isso não quer dizer, então a partir de amanhã eu vou sair aí na rua e vou gritando e vou falando de Jesus Cristo. Não. É com direção, é com estratégia, mas aqui dentro do coração, tudo começa aqui dentro. Se aqui dentro do meu coração eu estou vindo na igreja só para buscar para mim, eu preciso, tadinho de mim, eu preciso, eu. O sentido do sacrifício de Jesus está incompleto. Porque tem salvação, mas tem salvação para outras pessoas. E é isso que Deus está nos chamando. Salvação, meus irmãos, nós já temos aqui. Se você está com a sua vida reta diante de Deus, claro, né? Não é uma vez que aceitou Jesus, salvo para sempre. É no dia a dia que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Mas, uma vez que nós já temos esse privilégio, nós já fomos chamados emissários, cadê a outra parte? E é essa outra parte que está deficiente em nosso meio. E é isso que Deus está chamando a atenção. Meus filhos, você já tem. Você já me tem. Você já recebeu o dom do Espírito de Deus. Agora, isso precisa ser avivado aos outros. Isso precisa ser luz para os outros. Enquanto estamos focados na nossa vida pessoal, na nossa realização pessoal, nas nossas satisfações pessoais, nas nossas necessidades pessoais, a igreja de Cristo deixa de ser expandida. É certo que temos os afazeres do dia a dia, compromissos para honrar, contas para pagar, mas isso não deve ser o nosso foco. Não deve ser a nossa prioridade. Essas coisas fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Nós não vamos ignorar isso. Mas nós não vamos tornar isso a coisa mais importante, o sentido mais importante da nossa vida. Porque não é. Porque Jesus disse que aquele que o recebesse fariam obras maiores. Se nós não estamos fazendo obras maiores,
para o reino, nós estamos fazendo obras maiores para nós mesmos. Eu estou preocupada comigo, porque as minhas necessidades são maiores do que o reino de Deus. E aí eu fecho as portas para essa identidade que Jesus me deu, de ser emissário do reino dele nessa terra. E você que já foi usado por Deus para trazer cura, ser um instrumento de cura para uma pessoa, você que já foi usado para discipular uma pessoa, você sabe a alegria, o prazer que dá de ser um emissário de Cristo na terra. Você sente uma alegria tão grande que não há problema pessoal seu que seja maior do que isso. E é isso. A igreja de Atos, com certeza eles tinham problemas do dia a dia, tinham preocupações, com certeza. Mas aquilo que eles faziam, a identidade deles como emissários falava tão forte, mas tão forte, que aquelas necessidades deles básicas eram resolvidas logo ali, para que o foco deles, que era a expansão do reino de Deus, fosse acontecendo. E aquelas pessoas mantinham comunhão. Aqui fala que elas estavam com alegria fazendo isso. Alegria. Então não tinha como eles ali estarem tristes, preocupados. Ai, minha vida, Não, aqui fala que eles compartilhavam o alimento com alegria, com simplicidade de coração, ou seja, era coisa boa. Expandir o reino de Deus, meu irmão, é coisa boa. Faz parte do que você veio fazer nessa terra. Quando Pedro aqui, na passagem que nós lemos aqui, quando Pedro disse para o aleijado, olhe para nós, Pedro pediu para que ele prestasse atenção neles, naquele momento. E o aleijado olhou com bastante atenção para Pedro, esperando algo dele. Quero dizer que uma igreja avivada tem que ter ousadia e autoridade para chamar a atenção do mundo. Pedro estava chamando a atenção daquele aleijado. Olha, presta atenção, olha para mim. A igreja avivada tem que ter ousadia para chamar, e autoridade. E essa autoridade só vem do Espírito. Essa autoridade não vem através de gritos, não vem através de força, não vem através de obras humanas. Essa autoridade sobre a igreja vem através do Espírito de Deus. E aquela igreja tinha isso porque eles receberam em Atos, em Pentecostes, o dom do Espírito. Então, a igreja precisa de ter isso para chamar a atenção do mundo. E essa autoridade é dada pelo Espírito de Deus. Uma igreja que tem o Espírito Santo tem essa mesma autoridade que Pedro e João, emissários de Jesus Cristo, tinham, a mesma. Pedimos a atenção do mundo a nós, e eles esperam receber alguma coisa que resolverá a sua dor. Mas, se nós não tivermos o Espírito de Deus na igreja, se a igreja não tiver o Espírito de Deus, lhe ofereceremos aquilo que eles não precisam, que são obras humanas, eventos sociais, que não convertem e não trazem mudança de vida, não glorificam Cristo. Pode até falar o nome de Jesus Cristo, mas até o diabo fala o nome de Jesus Cristo. Mas entenda a diferença. Se a igreja não tiver o Espírito de Deus e essa autoridade, nós vamos chamar a atenção do mundo e nós não vamos oferecer nada para eles. Eles vão ficar olhando para nós, como aquele aleijado olhava para Pedro, esperando algo, e nós vamos oferecer o que para eles? O aleijado achava que precisava de dinheiro. Ele esperava uma esmola, era isso que ele queria ali. Ou seja, ele achava que precisava era de uma solução paliativa. Porque aquilo lá não ia resolver o problema dele. Dar uma esmola para ele não ia resolver o problema. Mas Pedro e João identificaram na alma desse homem o que ele realmente precisava, que era a cura, que era Jesus Cristo na vida dele. E foi isso que eles deram para ele, aquilo que ele realmente precisava, que era Jesus Cristo.
A necessidade daquele homem era uma cura, era receber Jesus e não o dinheiro. A igreja avivada, e eu estou falando dinheiro, né, porque é o dinheiro que corrompe, não estou entrando na área de... Poderia ser outra coisa, ele pediria, sei lá, um copo d'água. Aquele homem não precisava de um copo d'água, ele precisava de Jesus Cristo. A igreja avivada é uma igreja que tem intimidade com Deus e sabe identificar o que uma vida precisa. E por ter o Espírito Santo, em nome de Jesus, lhes apresenta o Salvador, exatamente como eles fizeram. Como a igreja relatada em Atos, se também temos um propósito, nós sabemos qual que é o nosso propósito, somos capazes de nos entregar a Ele, sem reservas, de todo o coração. A comunidade de Atos é um espelho para nós. Essa igreja de Atos era regida com temor, com unidade. E o que significa unidade? Vamos ler as entrelinhas. O que significa unidade? Ter a mesma visão, o mesmo objetivo, a mesma linguagem. Isso que é unidade. Vai muito mais além do que eu ficar grudada na pessoa. Vai muito mais além do que eu ficar perseguindo a pessoa, de eu ficar toda hora com a pessoa. Não é isso. Unidade é ter a mesma visão, é caminhar pelo mesmo propósito, todos andando juntos, fazendo as coisas diferentes, mas no mesmo sentido. Não convergindo ideias, não convergindo opiniões. Isso é a unidade da igreja de Cristo. E isso era o que eles tinham, é essa unidade que eles tinham. Eles não andavam todos de braços juntos a vida inteira, toda hora. Não. Eles tinham as suas vidas. Mas eles tinham a mesma visão, o mesmo propósito. Era o mesmo. Eles tinham simplicidade de coração. Esse coração simples. Um coração leve, sem reclamação. Porque eu acho isso. Não, porque eu acho que tem que fazer isso aqui nessa igreja. Porque eu acho que tem que ser assim. Não, porque assim não funciona. Eu acho que é assim. Simplicidade de coração. Obedecendo ao Espírito de Deus. Eles tinham respeito das pessoas. Olha que interessante. As pessoas olhavam para aquela comunidade e eles eram respeitados. Ou seja, eles tinham testemunho. Eles honravam aquilo que eles pregavam. As pessoas viam Jesus através deles mesmos. Eles poderiam até não aceitar. Mas até os sábios aqui, na época, os sacerdotes que perseguiam, até eles respeitavam, sabiam que eles realmente tinham algo muito diferente. Por causa da confiança que eles tinham em Jesus, a generosidade, as orações, eles se uniam para orar. Olha só, uma igreja ora, se ajunta para orar. Nós fazemos isso? Dia após dia. Dia após dia. Era comum isso. As orações juntos, a comunhão juntos. Era frequente isso. E Deus acrescentava as pessoas a essa igreja. Às vezes a gente fica preocupado. Deus, mas o que a gente vai fazer para o povo vir para a igreja? O que vai ser, Deus? Está aqui a resposta. Acabei de descobrir quando eu li isso aqui. Deus acrescentava as pessoas a eles. Deus trazia as pessoas. Então, nós não devemos preocupar muito com isso. Nós devemos nos preocupar de se chegar à igreja de Atos. Porque Deus acrescentará as nações a Peniel. Deus acrescentará os perdidos a Peniel. Às vezes a gente está suando aqui, para ver o que faz para encher a igreja. Deus me convenceu que é Ele que acrescenta as pessoas. É Ele que traz os escolhidos. Esse serviço de ficar recrutando pessoas não é meu, é do Espírito de Deus, é do Senhor Jesus. Qual que é o meu serviço? Me aproximar do exemplo dessa igreja. Qual que é o meu serviço? Orar, ter comunhão, mesma visão, ter temor de Deus,
me manter fiel, ter simplicidade de coração, louvar a Deus. Isso é o meu compromisso como igreja, é a minha parte nesta igreja. Tem a sua parte. Se você não fizer a sua parte nesta igreja, eu não posso fazer ela por você. E aí, a igreja de Cristo não se fortalece. E isso não é, e eu não estou colocando peso na sua vida, porque Jesus não quer que você o sirva debaixo de um cabresto. Deus não tem isso para você. Mas você está perdendo uma grande oportunidade de viver em alegria, de ter um sentido para a sua vida. É nisso que a gente encontra sentido na vida. Não é sentado olhando para nós mesmos. Porque dentro de nós só tem escuridão, só tem perdição. Se não for o Espírito de Deus dentro de nós, a gente faz coisa que até a gente duvida mesmo. Mas quando eu olho para fora, e quando eu começo a enxergar a minha identidade de emissária de Jesus Cristo, quando eu começo a lançar a minha visão para fora, eu estou ajudando a igreja de Cristo a crescer. E eu estou sendo acrescentada por Deus, porque o Espírito de Deus está sobre mim. Então as minhas necessidades pessoais estão sendo atendidas. As minhas necessidades emocionais estão sendo atendidas pelo Espírito de Deus. Aleluia. A igreja de Atos era proativa. Eles que buscavam a Deus. Eles que iam atrás dos perdidos de Deus. Eles que iam estar em comunhão. Eles que iam orar todos os dias. Eles que vendiam as suas coisas para ter tudo em comum. Eles que compartilharam. Em nenhum momento está falando assim, Deus que falou para eles compartilhar. Deus que deu uma direção para eles orarem todos os dias. Não está escrito aqui. O que está escrito aqui, eles faziam, porque eles já sabiam o que tinham que fazer. Proatividade. Jesus entregou um legado nas mãos dos discípulos. E eles continuaram o trabalho. Qual que é o legado que Jesus Cristo deixou? A salvação, através do sacrifício dele, ele entregou isso nas mãos dos discípulos. Ele avisou que ele subiria aos céus. Mas eu vou deixar o Espírito com vocês, para que vocês, em Atos 1 fala isso. Jesus falou, eu vou deixar o Espírito com vocês, para que vocês vão e testemunhem a meu respeito aos confins da terra. Está escrito isso, eu não estou inventando. Então, Jesus deixou um legado, e os discípulos continuaram isso, pegaram esse legado e continuaram o trabalho proativamente. Eles se reuniam, oravam dia a dia com foco, com o objetivo de expansão do reino de Deus, de levar o arrependimento e reconectarem as pessoas a Deus. Eles eram fiéis, que fala que eles se mantiveram fiéis à comunhão, às orações. Ou seja, eles não paravam e eles não desistiam. Manter-se fiel é não desistir. É não parar, por mais que seja difícil. Eles eram constantes. E a constante é uma base, é uma coluna da igreja. Constância. Você pode observar pessoas que não são constantes. Elas não têm nada. São como ondas do mar. Não se pode confiar nada em pessoas inconstantes. Porque uma hora está bem, outra hora já não quer mais. Uma hora ama a Deus, uma hora odeia a Deus. Inconstância. Só que esta igreja era constante, era todos os dias. Isso fazia parte da vida deles. Isso estava entranhado dentro deles, como se fosse um braço. Não tem como arrancar meu braço. E é como se o legado de Jesus Cristo fosse um braço. Não tem como tirar isso deles, porque isso já está enraizado neles. E eles eram constantes. E olha só como essa igreja prosperava. Em Atos 5, em Atos 5, no versículo 12, eu vou ler para vocês. Para você ver como era essa igreja. Às vezes você acha, não, mas é só naquele momento ali que receberam o Pentecostes. Não, mais para frente. Olha o que essa igreja fazia. Enquanto isso, mediante os emissários, eram realizados muitos sinais e milagres no meio do povo. Eles estavam agindo. Proatividade.
expandindo o reino. Unidos em mente e propósito. Entendeu qual que é essa unidade que estava falando lá no capítulo 2? É essa aqui, ó. Unidos em mente e propósito, sem divisão, sem picuinha uns com os outros, sem inimizades uns com os outros. Eles eram unidos de mente e de coração no mesmo propósito. Não havia espaço para divisão. Os crentes reuniram-se na coluna de Salomão. Ninguém mais ousava unir-se a ele. Entretanto, o povo os mantinha em alta conta, em respeito. Eles tinham respeito. E multidões de crentes, ou seja, muitas pessoas, homens e mulheres, eram acrescentados ao Senhor. Eles chegaram a ponto de levar os doentes às ruas e deitá-los em colchões e macas, para que ao menos a sombra de Pedro caísse sobre alguns enquanto ele passava. Olha o tanto que eles faziam a diferença. As pessoas colocavam até os doentes ali para ver se qualquer coisa era curado. Olha o tanto que eles eram respeitados. Olha o tanto que eles emanavam o testemunho de Jesus Cristo, a salvação de Jesus. Multidões também se juntavam das cidades à volta de Jerusalém, trazendo seus doentes e aflitos por espíritos impuros, e todos eles eram curados. Essa igreja fazia acontecer, as coisas movimentavam, as pessoas eram curadas, e é assim que vai ser aqui nesta igreja. Quando essa igreja se assemelhar a esta igreja de Atos, quando nós formos proativos, tomarmos posse do nosso chamado e executar as coisas que estão escritas aqui, as pessoas virão, as pessoas ouvirão falar de nós, não para a nossa glória, mas vai falar assim: gente, tem um povo ali que pode curar essa doença da minha filha, e eu vou lá, porque eu quero que a minha filha seja curada. Pode ter um parente de alguém que está sofrendo de um câncer, sofrendo de um problema. E aí nós vamos ser reconhecidos como aqueles que transportam o Salvador, o Libertador, o restaurador de famílias, o restaurador de corações, o restaurador de mentes, que é Jesus Cristo. Em Atos 6:7, também diz o seguinte: assim, a palavra de Deus continuou sendo espalhada. Continuou. O número de discípulos crescia rapidamente em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes tornou-se obediente à fé. Continuou. Foi crescendo, foi aumentando, foi prosperando. Nós somos a igreja do avivamento. Deus nos deu este legado. Isso é um legado, o avivamento é um legado que nos foi dado. Deus nos deu as nações por herança. Como os discípulos ali, como Jesus deu a eles para pregarem por todos os confins da terra, Jesus veio, olhou para nós e falou assim: Igreja Peniel, vocês têm o avivamento, vocês precisam de levar isso até os confins da terra. Nós manteremos fiéis a Deus? Nós temos esse legado. Nós já fomos comissionados por Cristo. Cada um aqui tem o seu chamado. Cada um tem consciência. Nós já sabemos o que fazer. Nós tivemos um treinamento com Deus há muitos anos atrás. Nós nos manteremos fiéis a Deus? Nos manteremos fiéis aos ensinos que já nos foram dados, que está sendo dado? Nos manteremos fiel à comunhão? Ou continuaremos com as picuinhas? Continuaremos com as divisões? Nos manteremos fiéis às orações? Nos manteremos fiéis à unidade em favor dessa missão? Nos manteremos fiéis, irmãos, a essa visão do avivamento? Você está junto comigo? Você está junto com Deus? Então nós estamos no mesmo propósito. Nós não temos que levantar espadas uns para os outros, porque nós estamos no mesmo propósito. Nós não somos estranhos um ao outro.
Nós estamos no mesmo propósito. Se nós perdermos tempo com isso, o legado que é o avivamento sobre esta igreja vai passar, porque nós não vamos viver 900 anos. E se Deus chamar antes, diante de Deus, o Senhor, você vai apresentar o quê diante de Deus? Senhor, eu não deu tempo, Deus, porque eu estava preocupado com outras coisas. Eu tinha que resolver um problema. Nos manteremos fiéis? Qual será a nossa postura? Será essa postura desse exemplo da comunidade messiânica de Atos? Quando Pedro e João foram presos, porque depois dessa cura do aleijado, isso chegou até os sumos sacerdotes, aos sacerdotes, e eles chamaram eles para saber o que está acontecendo. Você não pode falar o nome de Cristo, você não pode falar. E eles foram levados diante desses homens. E houve um alvoroço lá. Então, quando Pedro e João foram presos, mas depois eles foram soltos. E após essa cura do aleijado, cerca de 5.000, está escrito, 5.000 pessoas se juntaram a eles. 5.000, irmãos, é gente demais que aceitou Jesus, que entendeu o mistério aquele dia. 3.000 pessoas também se renderam a Jesus em Pentecoste, nesse dia que aconteceu o Pentecoste. Veja que a obra do Espírito de Deus é abundante, é para fora, não tem limite, é eterno. Após Pedro e João apresentar Jesus e curar esse aleijado em nome dele, em nome de Jesus, Pedro segurou o homem pela mão direita e o ajudou a levantar-se. E aí está o nosso papel como igreja, fazer com que estes novos convertidos, tipificando esse homem que foi curado, aprender a andar e a andar com Deus. Depois do homem curado ter andado, ele entrou no templo com Pedro e João, pulando, adorando a Deus. Isso significa que depois da igreja capacitar e ajudar e levantar os convertidos, eles conseguirão caminhar com as suas próprias pernas e poderão ajudar até os outros. Entende como que nós não podemos ficar parados, que tem muito serviço? Tem muita coisa para fazer. Então, por que nós estamos falando sobre essa igreja de Atos relatada? E por que estamos falando desse caso, dessa cura, desse aleijado? Por que nós estamos conversando disso hoje? Por que isso tem a ver comigo? O que essa igreja de Atos tem a ver comigo? Tem a ver que a mesma promessa e vontade de Deus para aquela igreja primitiva é a mesma para nós, Peniel. É a mesma. É a mesma. O nosso legado é o avivamento. Deixado por Jesus Cristo. O avivamento faz parte de todo um plano global de Deus para a terra. Vejamos e aprendamos com eles, com essa igreja. O que faziam e como faziam. E como permitiam a direção do Espírito Santo sobre eles. Por que eles permitiam a direção do Espírito sobre eles? Porque eles eram simples de coração. Identificavam que era o Espírito a falar. E quantas obras, milagres, sinais eles fizeram. Através da igreja de Atos, Jesus foi anunciado a muitos lugares e muitos o aceitavam. Através da igreja de Atos, o reino de Deus estava sendo expandido. Aliás, esta igreja de Atos, à medida dos tempos, ela foi se perdendo. E esta igreja precisa de ser resgatada. E por isso que você está aqui hoje. Porque você faz parte desta comunidade messiânica de Atos. Nós somos a continuação dela. Essa igreja precisa de ser resgatada. Essa igreja aqui, primitiva, do primeiro século, essa comunidade messiânica,
comunidade messiânica vem de Messias, aqueles que creem em Jesus. Essa comunidade messiânica precisa de ser resgatada, restaurada e se manter fiéis aos princípios e tradições da igreja primitiva. Aquela igreja primitiva estava celebrando Shavuot. Quando receberam o Espírito de Deus, eles guardavam as tradições. Isso era importante, isso fazia parte. Muitas vezes nós rejeitamos isso no nosso coração. Porque eu não sou judeu. Eu não sou judeu, por que eu tenho que celebrar a Páscoa? Por que eu tenho que celebrar Shavuot? O seu Jesus celebrava. O Jesus era judeu. E quando nós aceitamos, somos co-herdeiros. Fazemos parte como povo de Deus. E muitas vezes nós precisamos nos manter fiéis aos princípios e às tradições dessa igreja primitiva. Não tenha resistência, meu irmão. Deixa Deus construir a história desta igreja. Por que tanta resistência às coisas de Deus? Por causa da distorção cultural, das doutrinas e vertentes religiosas, olhamos para a igreja de Atos como uma utopia, como uma ilusão. A gente olha isso aqui e parece que é uma historinha. Uma historinha que não vai acontecer. Mas foi tanta coisa dissipada, tantos princípios, tantas tradições para o povo de Deus, porque os judeus, eles têm as tradições dele, e não foi nos dada a nós fazer. Nós não vamos fazer coisa que não foi dada a nós, mas tem coisas que foi dada a nós, povo de Deus, que nós podemos sim fazer, para termos mais comunhão e intimidade com Deus. Muitos princípios, muitas coisas foram dissipadas. Demorou-se mais de 400 anos para a igreja católica desvirtuar toda a questão da celebração do sábado, a celebração de Deus do sábado, a celebração das festas. A igreja católica, 400 anos, lutando. Nada contra os católicos, por favor. Nós não estamos de guerrinha com ninguém. Mas nós precisamos entender, onde nós nos perdemos? Onde nós deixamos essas rachaduras entrar no povo de Deus? Nós não vamos brigar com religiões, cada um na sua, todo mundo tem consciência, mas aquilo que nos cabe, como identidade, como princípios, que Jesus fazia, cabe a nós fazermos, segui-lo, obedecer. Mas é possível, eu quero te falar que é possível que essa igreja volte nos dias de hoje, essa igreja de Atos volte no dia de hoje e seja seguida nos tempos de hoje. Basta que sejamos direcionados pelo Espírito de Deus, observando as mesmas tradições, princípios e ações que eles consideravam, mediante o ensino de Jesus que foi dado a eles. Esse comportamento aqui, dessa igreja que se mantinha fiéis aos ensinos, à comunhão, às orações, à singeleza de propósito, fiéis, essa característica aqui, Jesus que ensinou eles a serem assim. E isso é possível, sabe por quê? Porque dentro de você tem um potencial enorme, vindo da parte de Deus para que isso aconteça. Se unir o seu potencial com o meu potencial, com o nosso potencial, nós viveremos a mesma unção que estava sobre a igreja de Atos. E nós cumpriremos o nosso chamado, que é trazer o avivamento. Isso é possível, eu quero dizer para você que isso é possível. Eu quero que você depois medite novamente em Atos 2:42. Isso é possível a nós, hoje, em 2021. É possível que a nossa igreja se assemelhe à igreja de Atos e as coisas comecem a acontecer. O derramar do Espírito de Deus os capacitavam para ir e serem testemunhos de Jesus. Uma igreja avivada é uma igreja cujos seus integrantes têm uma íntima relação com Jesus. A igreja só cresce se nós crescermos em intimidade com Deus, pois à medida que fazemos isso, seremos capacitados para a expansão do reino de Deus. É o Espírito que nos capacita, não é eu que vou lá fazer com as minhas mãos, entenda. O Espírito de Deus me capacita.
e eu faço o que o Espírito de Deus me ordena. Agora, uma vez que conheci Jesus, que eu arrependi dos meus pecados, que eu voltei-me para Deus, que eu fui batizado nas águas, recebi o dom do Espírito de Deus, eu tenho que tomar meu lugar no reino de Deus. Tomar para mim a responsabilidade de ser testemunho do Filho de Deus. Se eu estou aqui hoje, eu, Marília, estou aqui hoje, é porque eu tenho a plena consciência de quem eu sou. E o que eu vim fazer. E por isso não é aceitável que eu não faça nada para contribuir com o reino de Deus. Não é aceitável. Uma vez que a nossa vida foi transformada, que nós conhecemos o Messias, que nós recebemos a salvação, não é aceitável que nós não façamos nada. Que nós nos sentamos numa cadeira e ficamos olhando para o espaço, esperando Jesus fazer alguma coisa por mim. Não é aceitável. Porque já nos foi dado o legado, já foi liberado a unção do Espírito de Deus, o dom do Espírito de Deus, já sobreveio a esta igreja, nós já fomos liberados. E eu quero dizer por último, que mesmo mediante as dificuldades que a comunidade de Atos tinha, as prisões de Pedro e João, as perseguições, mesmo mediante essas dificuldades, a comunidade de Atos crescia ainda mais. Como que explica, gente? Essas dificuldades não foram empecilhos para desistirem ou pararem. As dificuldades não servem para nós pararmos. Elas servem para usarmos elas como trampolim para avançarmos. É para isso que servem as dificuldades, meu irmão. Se você está passando por dificuldade, o plano não é você parar. O plano é você usar essa dificuldade, resolvê-la e partir para cima. Expandir o reino de Deus. Fazer o que Deus mandou você fazer. Após a prisão de Pedro e João, relatado em Atos 4, por causa da cura do aleijado, eles se reuniram. Logo após, quando eles foram soltos, eles se reuniram. E quando eles estavam orando, eles foram cheios do Espírito Santo. Ali, naquele momento, depois você lê em Atos 4. Eles foram cheios do Espírito Santo ali. E entenderam que não poderiam mais parar de falar. De anunciar a mensagem de salvação com ousadia. Pedro fala, ele fala, parafraseando aqui o que ele fala, ele diz que nós não podemos mais parar. Nós temos a confirmação do Espírito de Deus que agora a gente não pode parar mesmo de falar a mensagem de Cristo. De anunciar o Evangelho. O resultado deste milagre foram 5.000 pessoas que se converteram. E hoje, finalizando, Deus diz a nós a mesma coisa que Pedro disse àquele aleijado. Nós diremos ao mundo, olhe para nós, não tenho prata e nem ouro, mas o que temos lhe damos. Em nome do Messias Jesus de Nazaré, sejam salvos. Amém? Isso é o que nós temos para dar ao mundo. Amém? Em nome de Jesus, essa é a palavra do Senhor. Que isso possa latejar no seu coração. Que esse chamado possa latejar dentro do seu coração. E que hoje o Espírito de Deus possa selar o seu entendimento da seriedade, mas ao mesmo tempo do privilégio, que é fazer parte de uma igreja que representa Cristo na terra. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por nos dar consciência, por nos dar entendimento e discernimento das nossas vidas. Nessa hora, Senhor, que as sementes que o Senhor hoje plantou no nosso coração venham a ser seladas pelo Espírito de Deus e possa produzir frutos em abundância, como aqueles 3.000, como aqueles 5.000, ao redor de toda a cidade, para fora da cidade. Deus, que venha a prosperar a igreja do Senhor. Ó Deus, nós não ficaremos ansiosos pelas cadeiras vazias, mas ficaremos ansiosos para receber os escolhidos que o Senhor vai enviar.
os que o Senhor nos acrescentará, ó Deus. Nós abrimos, ó Deus, o nosso coração para receber, ó Deus, aqueles que o Senhor quer nos acrescentar nesses tempos que estamos vivendo. Ó Pai, eu profetizo que, ó Deus, a mesma unção que estava sobre a igreja de Atos seja derramada sobre a igreja Peniel, que tem o legado de levar o avivamento a todas as nações da terra. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que nessa noite o Senhor derrame as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. E que o Senhor levante anjos para que eles possam ir em paz, levando, ó Deus, a mensagem que o Senhor tem para cada um aqui, às suas casas. Em nome de Jesus, eu abençoo a igreja, em nome de Jesus. Amém? Desafio Jovem Peniel, há 30 anos a serviço das famílias.